A você, boa tarde. A quem está conosco na linda tarde, quente é primavera. Alguém vai cantar? Qual é a continuidade? É primavera, te trago esta rosa. Pra quê? E a voz não está boa. A Paula dizia há pouco a Paula que a voz... cantar, inclusive. Ela tem que cantar, canta. Não, gente, hoje eu não posso cantar, nem comentar muito. Muito bem. E a família feliz aqui, olha... Caminhando para as nossas 292 aulas, você que está conosco pelas emissoras de TV. Grande abraço, você que está na madrugadinha boa. Eu quero começar contigo na madrugada conosco pela RTV, às 2, pertinho das 2 da manhã, na reprise. Grande abraço a você, insone desta madrugada. E a você que nos acompanha necessariamente quando você que nos acompanha pela primeira inserção na RTV às 16 horas. Abraço especial, muito boa tarde a você. Os nossos queridos da TV Assembleia, boa noite a vocês que estão conosco. Quinta, sexta, sábado e domingo, curtindo a partir das 19 horas na TV Assembleia para todo o território paranaense, os 399 municípios, o pré-ENEM e FPR Eureka, reta final. Edivan, meu amigo, um mês para a sua prova. Já está aí. Exatamente já no dia 21, um mês para a sua prova. Aí. Rápido, né, amigo? Batendo na porta. Né? Bateu na porta dizendo assim, bem-vinda à nossa prova. 45 questões. Então não perca. Dias 21 e 22 de outubro. 21 e 22 de outubro você terá os aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, aulões e FPR Eureka imperdíveis, ao vivo, das 14 às 16 horas. Você poderá acompanhar conosco na sua casa ou pela TV, na sua casa via web ou pela televisão também. RTV e TV Assembleia transmitindo aqui a super equipe do IFPR, dando cobertura também a este magistral evento. Lá estaremos nós. Estaremos lá, se tudo der certo, se Deus quiser. 1.600 alunos convidados, na verdade 1.700, né? Já está apertando um pouquinho mais, 850 no dia, 850 no outro dia. Teremos 1.700 alunos responsáveis assistindo ao evento ao vivo, em loco, fora aqueles todos que assistirão nas suas casas. Então, um momento especial. Paulo, tudo bem contigo? Tudo certo, professor. Que bom. Então vamos trabalhar, não? Tirando o calor. O calor, por isso que a voz começa a reclamar muitas aulas, não é necessariamente, mas alegria estampada na fisionomia de cada um dos nossos colegas. Você terá na sequência o companheiro Jaime Marineiro, que vem depois do intervalo. O Edivan vai passar o bastão para Jaime, está em horário especial nesta semana, e ele fará dobradinha com o professor Carlos Coruja. Essa, Paulo, você vai precisar contar para nós. Essa né? Eu tô ansiosa também. Vem aqui. Jaime essa e Gru. É uma épica, essa né? é a primeira épica, vez né? que os dois trabalharão juntos. Vamos ver como é que vai funcionar. Ver o que vai dar. Essa dobrada maravilhosa, matemática, espanhol, matemática. Vamos às linguagens? Vamos direto para cá. Vamos ver quantas 815 mil questões a super professora Denise preparou para nós. Falaremos sobre o quê, meu amigo Edivan? Sobre o patrimônio linguístico brasileiro, ou seja, como nós exercemos a nossa fala. Depois a função poética, funções da linguagem. A função poética é a função coletiva, certo? A função do todo. Em seguida, os livros digitais, as novas tecnologias, as TICs, surgindo para nós. Na sequência, a linguagem informal, que nós chamaremos como linguagem animal. Aqui não, eu gostei. Coloquial, que pena. Isso, coloquial. Olha só, português, né? Ficou bom, eu gostei dessa brincadeira. Puxa, eu gostei dessa. E por você não esperava por isso, né? Não, eu achei interessante. Você viu que deu uma simbiose ali no negócio. Ficou bem interessante. Estratégias argumentativas de publicidade. Então, a linguagem publicitária. Aula cheia hoje, repleta. Vamos trabalhar firmes aqui com a nossa bendita aula. De olho na telinha. Olha só, nós temos a difusão do patrimônio brasileiro. Quem nós temos aqui? Puxa a flechinha. Nós temos o índio. Está aqui para nós o índio presente. Depois nós temos a figura do homem branco aqui para nós. E em seguida nós temos o negro, que está aqui também. Então nós temos a difusão das 3 etnias que marcam a nossa língua. Essa aqui é a formação do nosso povo. E essa formação é, sem dúvida nenhuma, maravilhosa. Porque é essa diversidade que faz o nosso povo ser o que ele é, nato. No mesmo sentido está aqui a combinação, mais uma vez, a combinação do negro, a combinação com o branco e a combinação com o indígena.
e é óbvio que isso influencia a nossa língua também. Belezinha aí para nós. Vamos adiante. Aí nós temos questão 119, vamos a ela. Quando os portugueses, isso no caderno azul, eu espero que semana que vem nós evoluamos e vamos para 2012. Tá? Caderno azul, quando os portugueses se instalaram no Brasil, o país era povoado de índios. Olha aqui, recorta. Então nós temos o quê? Os portugueses se instalaram no Brasil. No Brasil havia índios. Era povoado de índios, importaram depois da África grande número de escravos. Infelizmente, os escravos trazidos para cá à força. Então eu tenho a tríplice combinação aqui, formação étnica do nosso povo. Exatamente a formação. Muito bem. Importaram depois da África grande número de escravos, o português, o índio e o negro. Então temos aqui a tripartite forma. A questão vai tratar disso. Ela vai trabalhar com o patrimônio cultural do nosso povo. Constituem durante o período colonial as 3 bases da população brasileira. Mas no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe a mais notada. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Era o tupi que utilizava os bandeirantes nas suas expedições. Mas aí olha importante, foram quase 200 anos, entre 1500, certo? E lá pelos idos de 1730, ou seja, 200 e tantos anos, amigo Edivan, para que o português combinasse direitinho. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, havia mais ou menos 1.600 dialetos diferentes. Segundo alguns dos nossos filólogos, historiadores, enfim, 1.616 dialetos diferentes. Então, o tupi, com maior destaque, é lógico, mas essa união entre o português e o tupi levou mais de 200 anos para que o português se firmasse como língua única em nosso povo. Bastante tempo, né, amigo? Bastante tempo, demorou, né? Você tem, sim, porque essa influência, ela não se deu plenamente. Basta você ver. Você gosta de pescar, meu amigo? Bastante. Então, peixes. Se formos trabalhar com peixes, olha a quantidade de termos indígenas. Com certeza, bastante coisa. Plantas, então a botânica, a flora e aí a fauna de maneira geral, nomes indígenas. A Paula, nas horas vagas, ela se chama Jussara. Então também Jussara é um nome indígena. Iracema, Araci, põe nomes indígenas. Diga lá. Marlos, mas seria interessante também até você comentar a importância que os padres, os jesuítas, tiveram nesse processo, né? A gente comentou já em outras aulas, né? Em outros momentos. Então, eu acho que eles ocuparam aí um papel fundamental nessa transição. O professor Edivan cita necessariamente quem? Os oriundos da Companhia de Jesus. Uma espécie de ONG da época, do século XVI, e 3 padres com grande relevância. O padre Manuel da Nóbrega, padre Fernão Cardim, sobretudo o padre José de Anchieta. Esse foi um grande fomentador da língua. Então, os padres ficaram em evidência mesmo pela Companhia de Jesus e eles é que intermediavam a conversa com o índio e por intermédio dessa conversa as coisas se formavam aqui em nosso idioma. Tá? Então, seguindo aqui o barquinho para nós, vamos. Em 1694, estamos no século XVII, dizia o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira não foi um catequista de marca maior, mas ele também manteve um grande contato com os indígenas. Certo? Dizia o padre Vieira que as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios. E a portuguesa a vão os meninos aprender à escola. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. Não é belíssimo isso e verdadeiro. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura de seu povo. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado. Ora, se eu tenho o português, olha como é uma questão acessível. Se eu tenho o português, se eu tenho o negro e se eu tenho o índio formando tudo isso, a base da população, obviamente, nós temos o patrimônio linguístico brasileiro. É resultado do quê? Então vamos às alternativas. Da contribuição, olha só, vamos separar só a primeira palavra. Da contribuição, da diferença, da importância, da origem ou da interação. Muito bem, então nós temos assim, da contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros, da diferença entre as línguas dos colonizadores e as dos indígenas,
da importância do Padre Antônio Vieira para a literatura de língua portuguesa, da origem das diferenças entre a língua portuguesa e as línguas tupi, ou da interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Olha, não tem segredo nenhum. A resposta é óbvia. É óbvia porque está clara, clarividente, cristalina para você. Então vejamos assim, veja que é uma questão vista como questão fácil. Daí você vai para o processo de eliminação da contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros. Bobagem. Não existiu essa contribuição aqui. Bobagem. Da diferença entre as línguas dos colonizadores e dos indígenas. Esse é o ponto central? Não é. Havia essa diferença. Mas não é isso, não é, que o patrimônio linguístico brasileiro tem. Então, a diferença negativa. Fora a importância do Padre Antônio Vieira. Olha aqui o Antônio Vieira, que criminoso. Deixou o Antônio Vieira com um A minúsculo, tá? Então, Antônio Vieira, culpa da Paula. A gente tem que culpar alguém, vai culpar. Não é necessariamente. Então, não tem que culpar alguém. O cara sempre transfere responsabilidades, né? Em seguida, das diferenças entre... Não, bobagem também. A resposta correta tem que ser a letrinha aí da interação pacífica no uso da língua portuguesa e da língua tupi. Isso no processo de colonização, que se deu da melhor maneira possível. Beleza, gostamos. Aliás, Paulo, vou atender um pedido seu. Na semana que vem, na quinta-feira, sabe quem fará as duas últimas... Quais amiguinhos farão as últimas aulas? Elton e Coruja. A Gru e o nosso astrólogo. O nosso quiromante. Então, o quiromante e o Gru estarão juntos. Então, menos mal, viu? Atender o pedido da Paula em ter os dois. Porque ela fica assim, melindrada com o pessoal de humanas e linguagens. Ah, é? O negócio dela é a parte de exatas. Aí ela fica feliz. É que daí eu posso palpitar também, né? Eu posso contribuir. Ela andou fazendo muito sucesso nas últimas aulas aí, que a gente vem trabalhando na área de humanas. Mas aí ela recebeu alguns e-mails também questionando alguns pontos de vista. Que absurdo. É uma outra história. É uma longa história. Queremos saber. Então, a resposta certa, a letrinha E. Por isso que eu disse que se trata de uma questão extremamente fácil. Belezinha? Já começamos bem. Vamos para a seguinte. Olha aí, função poética, funções da linguagem. Vem aqui, agora vem aqui. Rapidinho. 6 funções da linguagem. Lembra comigo? Escreve. Você que está conosco, respira. Escreve. Função denotativa ou referencial. Vai. Função denotativa ou referencial. Notícias de jornal. O dólar dispara. O dólar está acima dos R$ 4,15. Então, R$ 4,15. Notícia denotativa ou referencial. Função conativa ou apelativa. Publicidade. Estamos publicizando aqui. Eureka, publicidade. A publicidade está em todo lugar. Aí olhamos para cá, olha, educação à distância, cada vez mais perto de você. É a função conativa ou apelativa. Daí puxa para cá, Instituto Federal de Educação à Distância. Está aqui para você, o slogan não precisa, que já mudou. Então, não é necessariamente você tem ali a combinação específica que mudou o slogan aqui. Essa placa é uma placa bem colocada, porque ela, na verdade, retrata a situação anterior. Não precisa ter essa mudança, precisa ter um gasto aí com essa placa, né? Tranquilo, transmite o que tem que transmitir. A imagem principal está aqui. Isso é função conativa ou apelativa. Função emotiva. Função emotiva, nós começamos a aula de hoje falando sobre isso. É primavera, te amo, ou seja, você trago esta rosa para você. É a função emotiva, é o sujeito emocionado. A função poética é a função do todo, é a função da coletividade, é a função do todo, do sentimento expansivo a todos. E ainda temos a função fática, que Edvan e eu travamos, que Paulo e eu travamos, que é a conversa. Então, a função fática, você estabelece aqui. Portanto, função poética, átomo divisível. Átomo divisível, é isso, Paulo? Agora é contigo. Entrou na área, hein? É isso. Entrou na área, hein? Montanha móvel. Certeza volúvel. Opa, aí é contigo, Edvan. Certeza volúvel. Cientificamente, né? Mundo delével, olha só. E aço inoxidável. Muito bem. É encontrada na literatura, especialmente na poesia. A função poética confere novos sentidos às palavras. Átomo divisível, do Arnaldo Antunes. Isso aqui é o eu lírico dele, é
música. Aí, Arnaldo Antunes. De onde você vem? Vem dos Titânicos. Aí, Titãs. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz do meu coração, não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amar. E aí quem é? Geraldaço Vandré. Aí, Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Combina bem, né? Combina bem. Isso mesmo. Muito bem. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Então, olha, até aqui, você é nosso aluno, veja, até aqui há a explicação do que vem a ser mesmo. Então, aqui você só tem explicação. Mesmo que você não soubesse o que é função poética, credo, aqui já está a explicação. Mesmo que você não dominasse a função poética, já está a explicação aqui. Agora vem a cobrança, vem, ou seja, o que se pede profundamente. Então você já tem num primeiro momento, você já tem num primeiro instante a construção do elemento definidor, a definição de função poética, das 6 funções que temos. Relembra, denotativa ou referencial, conativa ou apelativa, certo? Função metalinguística, que é a função da explicação do texto pelo texto. A função emotiva ou expressiva, a função fática. E essa ali é a poética, as 6 funções. Muito bem, pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva. Claro, por quê? Porque há uma fala do eu. Qual é a diferença? Função poética é a função do todo, certo? Da coletividade. A função emotiva é a função do eu. E nesse caso é um eu que nós chamamos como eu lírico, certo? Então, percebe-se também a presença marcante da função emotiva expressiva, por meio da qual o emissor, ele, verbinhos para nós, ele imprime, ele transmite, ele busca, ele procura ou ele objetiva. Tá aí, bonitinho, hein? Então, ele imprime, transmite, busca, procura ou objetiva. Jóia! Vamos à combinação aqui. Então, volta a pergunta, volta a indagação, volta a criatura. Por meio da qual o emissor, ele imprime a canção, as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. Ora, se você disser que isso é verdadeiro, você está dizendo que temos o eu. E aí poderá ser o eu lírico, beleza? Transmite informações objetivas sobre o tema, joga fora, não tem objetividade. Se é eu lírico ou se é função poética, não tem objetividade. Se não tem, a B está totalmente equivocada, certo? Vamos para C. Busca persuadir o receptor da canção e adotar um certo comportamento. Será que a função é persuadir mesmo? A palavra persuadir, bom amigo Edivan, parece equivocada. Eu coloco dúvida na palavra persuadir. Depois na letra D. Procura explicar a própria linguagem. Parou. Procura explicar. Ah, então espera aí. Se procura explicar, eu tenho a função metalinguística, que é a explicação do texto pelo texto. Olha a importância desta questão. Portanto, está absolutamente errada também. Não há função metalinguística aqui. Daí eu tenho aí, objetiva, verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Não. Quem objetiva a eficiência da mensagem, e aí a mensagem está errada, é quem estabelece a função fática, a função do diálogo. E não há fática, diálogo. Não há nada neste sentido. Portanto, também está errada a letra E. Lógico, então, Edivan e Paula, temos apenas 2 alternativas. Ou nós trabalharemos com a A, ou nós trabalharemos com a C.
vocês mandam e eu obedeço. Se estiver errado, vocês vão deixar errado. Tem certeza? Por causa do eu, né? Na letra C nós não temos exatamente. O eu evidente. E sabe por quê, meu amigão? Porque na letra C nós temos persuadir. Lembra que eu vim para cá? Olha aqui a persuasão. Educação à distância, cada vez mais perto de você. Conativa ou apelativa função. Isso faz com que a letra C esteja errada. A função aqui é a função conativa. Portanto, a resposta correta está aqui em cima, exatamente no eu. Você tem a função emotiva ou expressiva. Quem elaborou essa questão pelo INEP merece o nosso aplauso. Questão inteligente, bem montada, justa, concatenada e premia, sim, além daquele que sabe as funções da linguagem que aparecem em todo o exame nacional, aquele que é um bom leitor, leu direitinho o comando. Excelente questão. Acessível e, ao mesmo tempo, producente, digna. Sabe, aluno de terceirão que pega, ou mesmo um egresso, que manteve-se muito bem, tendo feito o ensino médio, ele pega uma questão dessa assim, olha, valeu, porque ele prova conhecimento. Com certeza. Tá boa mesmo essa aí. Resposta corretinha para nós, alternativa A. Olha aí que beleza, alternativa A, gritando que está certo. Gostamos muito. Aí vamos nós. O que nós temos aí, Edvan? Conta. Isso é um tablet, né? TICS. Um leitor, TICS, Tecnologias de Informação e Comunicação. Né? Um TICS. O que temos ali, Paula? Parece ser um artigo, talvez? Ou... Muito provavelmente um texto. Um texto. E ele está ali about alguma coisa. Outline. É, isso aí. About the outline. Exatamente. Bom, vamos nós. Assine nossa revista Ecomais 5810. Leve também a versão digital para tablet e PC por 1 ano e meio. Olha aí, temos a função das tecnologias de informação e comunicação, mas também na publicidade. A função aqui é função conativa ou apelativa? É função conativa ou apelativa. Exatamente. Conativa ou apelativa. Então assine a revista 5810 e leve um tablet, Junão. Leve também a versão digital para o tablet. Junto, exatamente. Com o advento da internet, as versões de revistas e livros também se adaptaram às novas tecnologias. Novas tecnologias, disse bem Paula, é o quê? TICS, Tecnologias de Informação e Comunicação. Vou garantir para você, você vai me cobrar depois. Vai aparecer no dia 25 de outubro para você, pelo menos uma, se não duas questões sobre funções da linguagem, certeza. E aparecerá para você também tecnologias de informação e comunicação. Quer combinar contigo, hein? Quero combinar contigo pelo menos 4 questões de tecnologias de informação e comunicação. Olha, estou apostando, hein? Está valendo. Valendo pacotinho de bala, pacotinho de bala boa, caprichosa, não aquela que gruda, aquela que não é suave, está valendo para nós. O homem bala vem daqui a pouquinho, né? O GRU é o homem bala, distribui para todos, distribui, né? O GRU sempre é gentil, é o homem bala, lá está ele com a balinha. Claro que a bala dele é uma coisa estranha, você tenta experimentar, ela tem gosto de cabo de guarda-chuva com anzol, é mais ou menos isso, mas tudo bem, ele gosta, você gosta dessa? E aqui você abre a boca, não é? E é bom, ótimo para o professor, já está com a garganta ruim. Tá com a garganta ruim. Põe aquela bala para dentro, joga água, aquilo vira um freezer dentro das tuas cordas vocais, né? Rompe de uma vez. Muito bem, mas é o querido GRU. Adiante. Aí o que você vai perguntar aí? A análise do texto publicitário apresentado revela que o surgimento das TICs. Agora, TICs, né? Isso aí que o cara fez aqui parece um R, né? Puxa vida. Ô, Edvan, escreva direitinho, Edvan, vai. Olha. Escreva direitinho. Não está funcionando, isso é bom. Deixa eu... claro que está funcionando. Aqui funciona tudo. TICs. Tá, agora eu vou colocar. Melhorou? Melhorou, né? Ficou mais ou menos. Né? Ficou mais ou menos. Muito bem. Assine nossa revista e com mais 5810 leve também a versão digital para tablet e PC por 1 ano e meio. Com o advento da internet, as versões de revistas e livros também se adaptaram às novas tecnologias. A análise do texto publicitário apresentado, análise, então o que nós queremos? Nós queremos a análise do texto publicitário. Apresentado revela que o surgimento das TICs, faz o quê? Proporciona mudanças no paradigma de consumo e oferta de revistas e livros,
incentiva a desvalorização das... Incentiva a desvalorização das revistas e livros. Nunca. Todas as vezes... Vem aqui. Todas as vezes que você... Ele chega daqui a pouquinho. Todas as vezes que você tiver alguma questão que apresente esse conceito fechado, destrói, acaba, arrasa, inutiliza, está errado. Não é? Normalmente é assim. Diga, Paulo. E pelo que eu lembro das outras correções, sempre tem uma alternativa que diz isso, exatamente, né? Sobre a desvalorização, mas roubar não o presta, espaço. não vale para mais, não use, exato, você vai morrer se não usar, quer dizer, mais ou menos isso assim. Acontece porque nós temos muitas pessoas que têm essa concepção, né? A pessoa diz, o meu filho baixou um livro para ler no tablet, eu achei um absurdo que eu vou comprar, porque livro no tablet não dá para ler. É um absurdo isso, Por que não dá para que as coisas convivam? Então esse radicalismo, muitas vezes as pessoas acham que é geral. E não disse tudo. Esse radicalismo na alternativa, exclua essa alternativa. Exatamente isso. Então incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos. Furadinha a letra B. C. Viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais. Será? Não sei, eu não gostei muito dela. Embora, é que o encaminhamento, daqui a pouquinho revelamos, aqueceu o mercado de venda de computadores. A mesma coisa, tá? Então, veja bem, aqui você tem, viabilizou a aquisição, tá? E aqui o mercado de venda. Duas questões, dois itens questionáveis. Diminuiu os incentivos à compra. Não, olha aí. Se você não incentiva a desvalorização, você não diminui a compra de eletrônicos. Está furada também, tá? Então, pelo jeito, eu só tenho a letra A como razoável. Proporcionou mudanças no paradigma do quê? De consumo e oferta. No paradigma de consumo e oferta de revistas e livros. Isso parece combinar profundamente com as TICs. Só contribui aí, Marlos, que o conceito de paradigma dentro da filosofia, e vai se estender aí no caso também para a literatura, o conceito de paradigma aqui, significando então o modelo e o padrão estabelecido e vigente. Então proporcionou mudanças no modelo e padrão estabelecido de consumo e oferta de livros e revistas. Acredito que se o aluno souber o conceito de paradigma, ele acerta, porque aí muitas vezes ele fica preso. O que é o paradigma? Modelo e padrão vigente estabelecido, né? Estabelecido e vigente. Então, se ele substituir, ele já vai saber, proporcionou mudanças nesse padrão, nesse modelo? Sim, porque agora você não precisa mais somente comprar a revista, você também pode acessar de casa. E terá isso com gratuidade. Então você elimina exatamente a resposta corretinha para nós, está ali. O que incomodou é mesmo justamente a aquisição, que estava equivocado, e a venda, assim como a desvalorização e a diminuição dos incentivos. Portanto, resposta correta. Também questão extremamente fácil. Elas se adaptam super bem, não falam mal de ninguém mesmo. Todas tranquilas, né? Vamos adiante. Aí vamos caminhar para José de Alencar. José de Alencar, vem para nós agora. José de Alencar, José Martiniano de Alencar, pai do romance brasileiro, quem dividiu a literatura romântica, o romance romântico, em 4 grupos temáticos: romances urbanos, romances indianistas, romances históricos e regionalistas. Anote aí para nós. Você que está agora assistindo esta aula, pega teu bloco de anotações, pega seu caderno, você vai anotar, vai, relembre isso, sobretudo se você está fora do ensino médio faz tempo, relembre conosco, coloca lá, José de Alencar, vai, José de Alencar, depois na linha seguinte, entre aspas, pai do romance brasileiro, beleza? Na linha seguinte, categorizou os romances românticos em... Não é redundante dizer romance romântico. Redundância é subir para cima, pleonasmo, descer para baixo, né? Entrar para dentro, comer uma comida, beber um líquido, isso sim. Romance romântico não é redundância. O romance pode ser realista, o romance pode ser naturalista, o romance pode ser pré-modernista, o romance pode ser modernista, pode ser policial, pode ser informativo, pode ser apenas um romance biográfico. Então tem várias categorizações. Alencar, no século XIX, categorizou. Anote aí. Então ele dividiu em 4 grupos temáticos. Vai. Romance, letrinha A. Coloca a alternativa A. Vai. A. Que alternativa? É só letrinha A.
Tá, 5 minutinhos, hein? Manda. Romance romântico urbano. Romance romântico urbano. Agora coloca um igual aí. E você vai escrever 5 minutos, vírgula, a viuvinha, vírgula, 5 minutos, vírgula, a viuvinha, vírgula, Lucila, vírgula, senhora. Beleza. 4 romances românticos urbanos. Agora você vai pular uma linha e vai escrever romance romântico indianista. Romance romântico indianista. Coloca lá igual. Iracema, o Guarani, Ubirajara. Manda. Iracema, o Guarani, Ubirajara. Joia. Agora você vai para onde? Pula uma linha também. Romance romântico histórico. Romance romântico histórico. O que você vai colocar no romance romântico histórico? Obviamente, vai colocar as Minas de Prata. As Minas de Prata, vírgula, a Guerra dos Mascates. As Minas de Prata e a Guerra dos Mascates. Beleza? Daí na sequência, pula uma linha, romances regionalistas. Pulou essa última linha, romances regionalistas. Igual, til, T-I-L, til, coloca, vírgula, o sertanejo, vírgula, o gaúcho. Til, o sertanejo e o gaúcho. Veja a produção desse cara, que grande produção, né? Magistral. Vamos à questão agora. Só teoria aí pra nós, hein? Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda o romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani, Iracema. Vamos colocar o Guarani aqui. Ô, Paula, Guarani é com letra maiúscula, Paulinha, por favor, hein? Como Iracema, tem que culpar alguém, né? Mais ou menos isso. Nossa, hoje Iracema. eu tô vacilona. Tido como o pai do romance no Brasil, além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, a divisão que eu falei. Ele foi também folhetinista. O que é folhetim? Folhetim é novela. Novela, folhetim. O Edivan não perde um capítulo. Ele assiste... Desculpa entregar você, meu amigo, mas eu sei que você assiste desde Malhação. O Edivan fica grudado, assim. Primeiro vem Malhação, novelinha das 5, daí novelinha das 6, daí das 7, daí ele pula para outra emissora, daí das 9, enfim, vai terminar mais ou menos meia-noite, né? Primeiro que eu nem sabia que tinha tanta novela passando na TV. Então, diretor de jornal, autor de peça de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Parte do seu acervo digitalizada. Outras tecnologias de informação e comunicação. Muito bem, com base no texto que trata do papel do escritor Zezão de Alencar, Zé de Alencar, e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que a alternativa à interpretação pura. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Não. O leitor compreende o romance mesmo sem a digitalização. A digitalização é uma outra frente. Não exclua essa possibilidade. Então está absolutamente errada. Não. B. O conhecido autor de Guarani, Iracema, foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Mais ou menos. Essa temporalidade existe por causa da universalização de alguns dos seus personagens. Mais ou menos. C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Esse pedacinho aqui, olha, no mínimo. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística da identidade nacional. Não é da memória linguística, é da memória literária. A linguística vem no barco. Letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Não só por sua temática indianista, mas pelas outras temáticas também. Então somos obrigados a ficar ali, olha. Terá importante na preservação da memória. Não concordamos. Não é da memória linguística, é da memória literária. Faltou a esta questão uma elaboração mais incidente. É que as outras são muito ruins. Não é? Então você elimina porque a A, a B e a C não prestam, você fica com a temática indianista que não presta, você vai por exclusão. Houve uma elaboração equivocada ali, o termo
é literário. Não complique, elaborador. Complicou a vida do candidato, porque dá a impressão que ele foi um grande linguista. E ele foi um excelente linguista, mas a contribuição dele é literária. Cuidado nesse sentido. Ok, amigo Ivan? Maravilha. Obrigado. Intervalo, 5 minutinhos para você respirar. Eu volto na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais emoção para você aqui no Pré-ENEM. Paulinha, bom trabalho a vocês. Obrigada. Vamos para outras lidas agora. Cada macaco no seu galho.